Estamos no ar, Silvio. Fala, gurizada, tudo bem? Tudo jóia. O recado agora é contigo, então? Hoje sim. Hoje não, hoje sim. Não é mais com o Júnior B? Quem é? O Kleber não apareceu ainda, né? Tá aqui o Clebinho. Tá aqui o Kleber. Então é o seguinte, é o Bairrista FC com Júnior Maicá, Kleber Grabowska e Monique. São os nomes que eu tô vendo aqui na tela para mim aí, não sei se chega para vocês. É, o telefone, né? O telefone que Sei, entra aí. são os nomes que eu tô vendo. E aí me disseram que eu tenho que anunciar de acordo com o que aparece ali na tela, não posso fazer nada. Explicação. O meu iPhone deu problema, ou seja, 90% da minha vida está dando problema. Se o meu iPhone deu problema, 90% da minha vida está dando problema. E eu estou usando o iPhone dela, por enquanto. Essa história do iPhone... Ah, agora eu entendi. Tem, Silvio? Oi? Essa história do iPhone do Fabiano dizendo que 90% da vida dele tá ali, é que nem um amigo meu que tinha cabeça grande, ele estava com dor de cabeça, ele estava com 90% do corpo dolorido. E no caso também era eu, né? Era tu? Era tu ou o meu compadre Zé Alberto? Também. Qual é dos dois? Duas cabeças privilegiadas. O Zé Alberto teve prejuízo do barbeiro, porque o barbeiro propôs cortar por metro quadrado. Exatamente. O Zé Alberto paga muito mais para cortar o cabelo, né? Com certeza. Né? O Baldasso já não tem esse problema. Por isso que cabe tanta informação lá dentro, né? Exato. Não, do Zé Alberto, não do Baldasso. Baldasso só cabe corneta. Cara, o Zé Alberto é uma usina de conteúdo dentro daquela cabeça. Quando eu tenho dúvida, eu tenho assim alguma foto, viu, Kleber, assim, de viagem, de cobertura, e eu não sei onde é que é aquilo, cara. Eu tenho um monte, eu digo, Zé Alberto, onde era? O Zé Alberto vem com todos os detalhes. Era na hora tal, no local tal, 2 dias antes do jogo, não sei o quê. Eu digo, pá, Zé Alberto, aí eu digo, se algum dia, porque eu já tô velho, mas sabe como é que é? Se algum dia eu tiver outro filho, o nome vai ser José Alberto Benfica. Não fica muito bom, mas tanto vamos lá. O Zé Alberto era a ferramenta mais eficiente antes do Google. Exatamente. Não, e com ele o Macedo também, né? O Macedo também. Cara, eu não sei como é que tu é, Maicá, mas esses dois que a gente tá citando aqui, Baldasso e Kleber, o Macedo e o Maicá, meu Deus do céu, é só buscar alguma coisa. Não, esse jogo foi aquele Grenal do dia tal que aconteceu isso aos 10 minutos. Eu não sei como é que o cara consegue ter isso, cara, tão guardado ali. O Zé Alberto, grande Zé, foi minha fonte de consulta. Muitas vezes, quando o Kleber me deu a honra de fazer um livro com ele, né? Agora ele já tem outros parceiros melhores aí na carreira literária dele. Mas Não, outros não, né? Tu tá enganado. Só um. Tu não quer que o Kleber avance, então? Não, tudo bem, tá certo, tem que ir adiante. Fique contigo o tempo todo. Eu gostaria. E o Zé era 2, 3 da manhã, mandava e-mail, mandava WhatsApp para ele. Geralmente ele respondia na mesma madrugada que eu consultava, ele já tinha a resposta. Mas isso ajudou bastante o Zé. Foi um grande... Isso também não é problema. Porque o Zé Alberto dorme lá pelas 4 ou 5 da tarde. Da manhã. 4, 5 da manhã. Sabe que teve assim, ó, a gente tinha essa informação, eu nunca tinha feito cobertura com o Zé Alberto, aí fui fazer uma cobertura com o Zé Alberto, a primeira assim com ele de parceiro, né? E os dois no mesmo quarto. Quando eu cheguei, porque ele foi antes para a cobertura, quando eu cheguei, eu só disse para ele o seguinte, comigo tu não vai dormir às 4 da manhã, comigo tu vai dormir cedo. Resultado, Baldasso, o Zé Alberto dormia antes de mim. Eu já dividi quarto com o Zé Alberto em algumas viagens. O Zé Alberto era bem isso. Tu só via, tu tentando dormir, tu só via a batidinha do teclado do laptop. Tu sabe que às 3 da manhã a batidinha do teclado parece uma usina na tua cabeça. É verdade. Ah, tá louco. Bom, esse foi o... Marco Antônio conta uma história, porque o Zé Alberto ele é ligado no agronegócio, né? Sim. Então, esse negócio de nativismo, de plantação, de cultivo, e principalmente cavalo e criação de gado, é uma coisa que o Zé Alberto curte muito. E aí o Zé Alberto, antes de ter a sua propriedade, ter seu rebanho, ele curtia aqueles remates e leilões. Então, ele gravava de sexta para sábado um especial para o... Qual é que era o nome do programa? Campo e Lavoura. Campo e Lavoura é um programa sobre agricultura, sobre o agronegócio que a Rádio Gaúcha transmitia bem cedinho, antes
antes do Gaúcha Hoje, né? Acho que era no horário que o Macedo tá abrindo o Gaúcha Hoje, tinha o... Não. Aí o Zé Alberto, independente do lugar onde ele estivesse, ele fazia aquilo. E aí, às vezes, tu tá numa viagem, e o Marco Antônio conta que ele tá dormindo bom do sono, ele ouve aqueles pezinhos arrastando, assim, o quarto escuro. Aí era o Zé Alberto tentando ser discreto sem acender a luz para gravar um boletim às 4 da manhã para passar o boletim do tal Campo e Lavoura. O Marco Antônio tinha vontade de pular no pescoço do Zé Alberto por causa do famoso Campo e Lavoura. Muito bem, estamos iniciando o Caráter Zero Futebol Clube. Hoje, sempre com um espaço destinado a colegas, citamos o Zé Alberto, citamos o Marco Antônio, mas a gente fez justiça, citamos o Macedo, mas só com coisa boa. Falando em mau caráter, a gente começou muito bem o dia hoje com um bom dia no grupo, né? Exatamente. Quero saber se esse bom caratismo de hoje vai seguir até o final do programa. Não tem nenhuma possibilidade. Em qualquer momento a verdade aparece. A nossa verdadeira face aparece. Agora, por exemplo? Pode ser. De quem que a gente vai falar mal? Quem é? De quem, Maiká? Do Flamengo. Vamos falar mal do Flamengo. Pode ser. Já tem até a tabela do Carioca aqui, se vocês quiserem. Saiu agora. Além desse absurdo que é começar o campeonato com um jogo secreto, que não vai ter TV, que não vai ter nada. Tu imagina, a final do campeonato carioca, o Flamengo vai decidir, não vai ter transmissão. Mas eu acho que, Kleber, eu acho que o Flamengo tava transmitindo seus jogos. Sim, pelo canal do Flamengo. Pelo canal na internet, né? Mas gente, assim, se o sentido de voltar ao futebol é recuperar verbas com os jogos, se tu não tem transmissão da TV, o Flamengo tá jogando exatamente para quê? O Flamengo a gente... Não, tem a questão dos patrocinadores também, né? Enfim, não é o ideal, mas movimenta alguma coisa. O Grêmio e o Inter voltaram aos treinos justamente para colocar a marca em evidência, né? Que era uma maneira de valorizar e continuar com os patrocinadores, não perder. O Flamengo ele fez um campeonato para continuar faturando, né? Só ele. Mas o Maiká, o patrocinador vai aparecer aonde? No estádio de portões fechados e sem transmissão da TV? Não, depois no Globo Esporte, no Bairrista Futebol Clube, na ESPN, na Fox, tem alguma coisa. Não é o que o Flamengo... Aliás, o Flamengo reabriu a negociação com a Globo, né? E segue batendo pé em algumas questões. Mas que aumenta a exposição, tem. Eu não estou defendendo, eu acho que se tem um lugar no Brasil que não tem que ter futebol no momento é o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que estão afetadíssimos pelo coronavírus. A minha grande bronca com a volta do futebol no Rio de Janeiro tem toda a questão do risco, a insensibilidade, tudo. O meu problema é o seguinte, eu estou pensando na volta do futebol como um todo. O Flamengo pode, o Rio de Janeiro pode, com este exemplo que está dando, acontecendo algum problema, ferrar com toda a volta do futebol no Brasil. Porque se nós tivermos um case de insucesso na volta do futebol carioca dessa forma precipitada, isso pode influenciar a liberação para outros campeonatos e outras competições do país. Esse também é o meu medo, não só pela saúde das pessoas. Quando alguém diz eu não estou defendendo, é porque está defendendo, Kleber? Não, parece, né? Tá sentindo as dores do cara, tá louco. É que eu tô tentando justificar o que o Flamengo deve estar pensando. Tô fazendo um exercício tá certo, então, tá bom. Não, o Flamengo não tá certo. O Brasil... O Flamengo tá fazendo o chiqueirinho que nem o Bolsonaro faz. Né? Exato. O problema do Brasil agora... Agora tu vem concordar, né? Agora, a nossa situação é o seguinte... É a única maneira de acontecer a concordância. O erro nosso aqui, Silvio, é que o Brasil está se comparando aos países da Europa que estão retornando. Hoje retorna o futebol inglês, né? Os Estados Unidos também estão se preparando para um retorno. O erro é achar que... O erro é achar... É um erro carioca. Não, é um erro brasileiro, porque, no futebol é um erro carioca, mas de uma maneira geral é o erro do nosso país pensar que nós estamos em condições iguais aos europeus, aos norte-americanos, que já trabalharam o isolamento social, que diminuíram demais o contágio em seus países. Tá, mas a gente está falando sobre futebol. Ok, a gente fala, tá bem. O erro nosso na questão do futebol é o erro do futebol carioca nesse momento. Sim, não, eu ampliei porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os prefeitos da Serra e de algumas outras localidades estão batendo o pé contra o isolamento e vão entrar com recurso na justiça para abrir o comércio, por exemplo. Né? Desrespeitando a sinalização das bandeiras que o governo estadual está fazendo.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse campeonato carioca recomeça amanhã, se não me engano. Eu tenho a tabela aqui, Silvio, se tu quiser. Flamengo e Bangu. Tem algum clássico tradicional nos próximos dias do campeonato carioca? É uma tabela imprescindível. Eu não sei como é que nós sobrevivemos tanto tempo sem esses jogos, né? Amanhã tem Bangu e Flamengo. Na sexta tem... nem sei que time é esse. Português e Boa Vista, né? No sábado não tem nada. Sábado é de folga pra rapaziada. Domingo tem Vasco e Macaé. Sábado é dia de ir no shopping. Domingo tem Vasco e Macaé, Madureira e Resende. Que mais? Na segunda tem Botafogo e Cabofriense. Vai ter? Vai. E Fluminense e Volta Redonda. É uma tabela, é imprescindível esse retorno do futebol, né? Eles estavam para entrar na justiça, né? Mas não... Fluminense Aí... e Botafogo. A tabela tá posta. Se é que mas não assim, entraram. Não. Eles não voltaram aos treinamentos, eles não vão jogar. Eles vão perder por VO, né? O Crivella ontem disse, acho que se o Flamengo se Fluminense e Botafogo não quiserem jogar, tudo bem, mas eles não podem ser punidos, é uma opção deles, né? Ele tentou passar pano. E o presidente da Federação Carioca disse que o Fluminense e o Botafogo são alunos, são maus alunos que não fizeram a lição de casa. Esse também, presidente da Federação Carioca. Bom, vou dizer o seguinte, eu perguntei se tem clássico, porque é aí que a gente vai ver mesmo a reação. Porque em clássico, como um possível Grenal no dia 19 de julho, aqui em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho, voltando o futebol no Rio Grande do Sul, é que vai realmente mostrar a reação do torcedor. Onde este torcedor estará? O torcedor tradicional que vai ao estádio, que vive da provocação, às vezes vive até da briga, vai ficar em casa num Grenal? Ou daqui a pouco vai se concentrar em determinado local onde estará o outro torcedor do outro time? Aí me parece assim um desdobramento desta questão do futebol que vai ter, evidentemente, portões fechados. Por isso que eu perguntei se teremos nos próximos dias algum clássico no Rio de Janeiro. O problema agora não é nem o Grenal, o torcedor encontrar o torcedor do outro time. O problema também é encontrar o torcedor do mesmo time, né? Também, é verdade. Tens razão, toda razão. Nós temos que evitar a aglomeração. Cara, a possibilidade de tu ter um Grenal e de os caras combinarem de ir no bar tal, na esquina tal... Vamos fazer o seguinte, vamos ser bem objetivo. O Grenal daqui, sei eu, um mês, se tiver, ele vai ser no Beira-Rio ou na Arena? Beira-Rio. Beira-Rio. Muito bem. Tu acha que nas imediações do Beira-Rio não vai ter um monte de gente e que não seja necessariamente torcedor do Grêmio, apenas torcedor do Internacional? O Parque Marinha do Brasil, os caras vão fazer churrasco o dia inteiro lá, cara. Mas pode ter certeza. Esse é o problema. Porque, assim, bom, nós temos a Orla do Guaíba aberta, né? A Orla do Guaíba está aberta. Tu pode fazer o que tu quiser lá. Então, ninguém, ao que consta até o momento, teria ingerência de proibir que os caras se aglomerassem no Marinha do Brasil para fazer os churras. Esse é um problema complementar, Vaicá. Vai ter que ter fiscalização, né, Silvio? Não tem jeito. Agora, eu não vejo muito sentido, eu acho um pouco contraditório a gente ter orla e parques abertos enquanto o comércio está fechado. Então, fecha tudo de uma vez. Né? É o que eu venho dizendo para vocês. O que eu acho que está faltando comunicação, acho que está faltando ordem, né? Acho que está faltando um posicionamento mais firme e oficial dos governantes. Oi. O comércio tem melhores condições de se organizar do que a Orla do Guaíba. Eu também acho. Eu acho que o pequeno tem certas atividades que não podem ser fechadas, infelizmente, que tem que ter um controle, claro, sanitário, respeito. Agora, qual é a utilidade de um shopping, que é um centro de aglomeração? Qual é a utilidade da Orla do Guaíba, a parte... Ok, tem um pessoal que está se exercitando, que está correndo e tal, deixa a calçada ali, a ciclovia aberta, enfim. Mas locais que a gente sabe... A Orla do Guaíba, por exemplo, o pessoal vai lá, se reúne para tomar chimarrão, senta perto um do outro. É muito perigoso. Então... É isso que gera essa confusão. Aí o cara que tem uma padaria, que tem um açougue, ele pensa, porra, eu tô quebrando, meu negócio tá falindo, né? E o pessoal tá domingo lotando a Orla do Guaíba, eu vou abrir meu negócio.
Então tem certas... Eu acho que falta e assim, ó, eu culpo o governo federal, sabe, Silvio? Que desdenha disso, que gerou essa desinformação, que causou essa confusão, né? Então hoje tem gente dizendo que, olha, não aconteceu aqui, porque o Rio Grande do Sul estava com uma situação mais controlada. Só que agora todos os informativos aí que vêm dos hospitais mostram um crescimento agressivo e muito preocupante, né, de contágio de casos. Por exemplo, o Hospital Moinhos de Vento teve um aumento exponencial agora nos últimos 2, 3 dias, um aumento de casos que nunca teve antes, né? E o Rio Grande do Sul tinha essa situação mais ou menos controlada, porque estava indo bem no isolamento social, apesar dos pesares. E agora parece que a situação saiu de controle. Bom, deixa eu dizer uma coisa, a gente falou bastante no Flamengo, né? Hoje pela manhã assumiu o Fábio Faria, novo ministro das Comunicações, e o futebol estava lá representado, rapaz. Alexandre Pato, que até, eu acho que é concunhado do Fábio Faria, é isso que se diz, né? Concunhado, né? Isso aí. E é bolsonarista assumido. Bolsonarista, estava lá. Ele estava lá. E estava lá, e aí no grupo que ocupava as cadeiras principais, cadeira central, estava lá o Felipe Melo. Felipe Melo era, digamos, entre aspas, uma das autoridades. Então estava o São Paulo, e estava o São Paulo pelo Alexandre Pato e o Palmeiras pelo Felipe Melo. Não sei se oficialmente autorizados pelos seus clubes ou por iniciativa própria. E estava lá na outra ponta o presidente do Flamengo, porque o presidente do Flamengo realmente abraçou o presidente Jair Bolsonaro, tanto que esteve lá recentemente almoçando com o presidente, quando também foi o presidente do Vasco da Gama, que desta vez não estava. Então, hoje pela manhã, na posse do novo ministro das Comunicações, com direito à citação, lá estava o futebol representado. Fala, Baldasso. É uma loucura isso, cara, porque assim, ó, no Rio de Janeiro o que a gente está vendo é o seguinte: o Flamengo é mais forte que o poder público carioca. O Flamengo é mais forte que tudo no Rio de Janeiro. O Flamengo armou uma rebelião para voltar ao futebol e passou por cima de todo mundo, cara. Claro, com o carimbo do presidente da República, que está alinhado, adesista ao processo, com alguma morosidade e alguma falta de posicionamento do governo estadual do Rio de Janeiro e da prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, cara, o Flamengo venceu. O Flamengo venceu o Fluminense e Botafogo, que não queriam. O Flamengo passou por cima de todo mundo e está voltando ao futebol. Num cenário em que a irresponsabilidade ela é quase palpável, ela é quase lógica. Qualquer infectologista que tu conversar vai dizer o que eles estão fazendo no Rio de Janeiro é uma irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade foi firmada por pressão do Flamengo. Kleber, quero te ouvir. O Flamengo tem um histórico também de respeito, né? A questão do incêndio no Ninho do Urubu é uma prova disso, né? O Flamengo já deveria ter descartado aquele tipo de acomodação, não fez, e garotos, né, acabaram pagando, né, pela irresponsabilidade do Flamengo. Isso não é novidade. O Flamengo parece que está acima de todos, né? Acima da lei. Tem uma isonomia, uma autonomia que é muito perigosa. E que saudade do Clube dos 13, né? Eu acho que nesse momento que a CBF não toma nenhuma providência, não toma nenhum posicionamento, nenhum direcionamento em relação ao que fazer com o futebol em tempos de pandemia, falta uma liderança no futebol, e o Flamengo está aproveitando muito bem para ele próprio, para si próprio, né, esse espaço que ninguém toma e que ninguém divide. E aí, Maicá? Silvio, eu acho essa situação foi bem... ficou bem clara a força que o Flamengo tem nos bastidores, né? E também essa aproximação do Flamengo e do Vasco com o governo federal. É preocupante esse tipo de politicagem, né? Porque o futebol, a gente tenta que ele seja minimamente influenciado por fatores extracampo, né? Fatores, digamos assim, bastidores, reuniões, influências, amizades. Mas o Flamengo venceu mais uma vez essa queda de braço. O Vasco... Não sei por que o Vasco entrou nessa também, mas, enfim, por uma ideologia. E agora a gente tem o importantíssimo Campeonato Carioca, quinta-feira, 21 horas, sem transmissão de TV, Flamengo e Bangu. Porque a gente sabe que o Flamengo quer expor a sua marca, quer voltar a jogar, né? Precisa faturar, porque tem uma folha salarial gigante, gasta muito. E também o Flamengo é isso, né, Silvio? O Flamengo hoje é um clube que, na minha opinião, leva muita vantagem sobre os outros,
ganha muito mais dinheiro que os outros, e a gente segue nessa situação aí. Eu acho, inclusive, que o Flamengo vai pontear o futebol brasileiro durante muito tempo. Não sei como é que vai ser o rescaldo dessa pandemia para o Flamengo, mas até a parada é uma preocupação muito grande que eu tinha. Então é um mérito do Flamengo, né? Ter força nos bastidores, ganhar mais dinheiro, aí fica mais fácil para eles também ganharem tudo. Para fechar esse capítulo, eu só quero dizer o seguinte, quando eu citei aqui o Alexandre Pato e o Felipe Melo, eu não quero absolutamente... Eu tenho a possibilidade e o direito de criticar, assim como todos vocês, mas não quero, evidentemente, tirar o direito deles de se manifestarem e de estiverem onde bem quiserem, como aconteceu hoje pela manhã na posse do novo ministro das Comunicações. Eles têm todo esse direito. Bom, vamos seguir com o Bairrista FC E o Gustavo? na parceria de Grupo Bairrista e RDC TV. Eu também... E o Gustavo? Deixa eu explicar para vocês. Um time coreano fez uma proposta ao Corinthians pelo Gustavo, centroavante que marcou 44 gols nas 2 últimas temporadas e é o reserva de Paulo Guerreiro. É o Barcelona. A proposta veio do Barcelona? Não é do Barcelona. Mas com esses coreano. 44 gols, eu achei que era o Barcelona. Eu queria te dizer o seguinte, que pelo André do Grêmio não veio proposta nenhuma. Veio sim. Fake então, news, assim, veio sim. Veio do esporte. Deixa eu dizer para vocês. O Inter, quando adquiriu por empréstimo o Gustavo, e o Inter tem feito esse processo, o Inter adquiriu também 15% do seu vínculo econômico. O Internacional pagou R$1,5 milhão. E agora, essa proposta que o Corinthians recebeu, entre todas as divisões, e o Gustavo tem parte do Criciúma, tem parte do Taboão da Serra, pior que eu nem sabia que existia. Então, assim, o Inter ganharia agora, por essa proposta que o Corinthians quer aceitar, R$1,9 milhão. Ou seja, gastou R$1,5 milhão, ganharia R$1,9 milhão. R$400 mil de diferença. Cara, R$400 mil não paga a conta de luz do estádio Beira-Rio. Então, assim, é importante que se diga o seguinte, eu sou o cara que está batendo na tecla que quando terminar essa pandemia para formar grupo para o ano que vem, tu não tem mais que contratar jogador ganhando 200 mil por mês para ser reserva, tu tem que pegar da base, tu tem que fechar o teu grupo com a base, fazer contratações pontuais. Mas neste momento ainda não é assim. O Gustavo foi contratado por um pedido do Cudê que queria, sem falta, um jogador com a característica do Guerreiro. Então, assim... Ele já usou, né, o Baldassó? O Cudê provavelmente ele quer um substituto quando o Guerreiro não puder jogar, tem seleção, né? Convocações, mas o Cudê já jogou várias vezes com 2 centroavantes. Mas várias vezes. 2 centroavantes, mas era diferente, né, cara? Os centroavantes era Cristaldo, era o... Como é que era o nome do outro? Não, agora era Lisandro... Por exemplo, movimentação. No Racing ele jogou... Sim, mas ele acredita que talvez o Guerreiro possa fazer isso. E acabou... Lopes, o Guerreiro não consegue fazer isso, cara. Não, o Guerreiro tem que ser municiado. O Guerreiro não... Mas ele vinha fazendo, inclusive, no Inter, né? Ele tava... Por exemplo, agora antes da parada... Desculpa ter desvirtuado o assunto, mas antes da parada o Guerreiro estava sendo um bom assistente. No Grenal, foi o último jogo importante do Inter, a gente viu ele muito mais fora da área do que dentro. Perfeito, mas o Cudê queria um centroavante reserva e por isso o Gustavo foi contratado. O Inter colocou uma ideia assim, ó, por R$1,9 milhão não aceito, se for 3 milhões eu aceito. E eu acho que o Inter tá certo, cara. Seria tu abrir... mas nesse momento de pandemia estaria abrindo mão de um salário de R$250 mil, tal. Não, cara, não é aí que tu vai poupar. Não é aí que tu vai fazer a diferença agora. Então, se o Gustavo veio para suprir uma carência, o Inter não pode liberar ele tão fácil. Aí o Inter não tem um garoto no grupo de sub-20 aí que faça essa função, não. O Inter tem como atacantes o Peglow, que é de lado, o Guilherme Pato, que é de lado. O centroavante que o Inter formou é o Pedro Lucas, que não está no Inter, está emprestado. Mas também se chegou à conclusão em determinado momento que não estava pronto. Então, por isso, o Gustavo foi contratado. Portanto, se o Gustavo sai, o Guerreiro não tem substituto. Não tem. Então, o Gustavo vai ficar. A não ser que o Corinthians aumente ou alguém abra mão de parte do percentual para aumentar o valor do Inter. Se o Inter conseguir os 3 milhões de reais pela saída dele, tendo gasto 1,5, estaria lucrando, entre aspas, R$1,5 milhão de reais. Aí o Inter vai fazer negócio, porque aí começa a fazer diferença. Né? Os 400 mil de hoje não fazem diferença.
Muito bem, então, do outro lado, o Grêmio, um destaque aí, ô Júnior Maicá, tu que estava provocando o Baldasso há pouco tempo. Ô, Silvio. Não consegue ouvir o Baldasso falar que o Gustavo tem 44 gols. Não, é que o Baldasso falou, eu achei que ele tava indo pro Barcelona, me assustei. O cara que fez 44 gols, assim. Isso é número, né? É número, né? Matemática ainda é uma ciência É exata. verdade, só tem que ver contra quem. O Silvio, a notícia, falando em números, a notícia boa aí é essa série de reportagens que o Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, vem fazendo, analisando os clubes, a parte financeira dos clubes. Matérias irresponsáveis, vamos começar por aí, tá? Irresponsáveis, deturpadoras, sensacionalistas e que fez com o Internacional uma crueldade sem tamanho. Semana passada eu disse para vocês que eu ia atrás da informação. Este rapaz publicou uma matéria no Globo.com dizendo que o Internacional estava em situação desesperadora, que o Marcelo Medeiros tinha colocado o Inter no buraco e que o Inter devia 316 milhões de reais a curto prazo. Uma denúncia por parte do senhor Rodrigo Capello. Eu fui atrás. Naquele dia eu disse para vocês, eu vou atrás. Aí eu descubro o seguinte, dos 316 milhões de reais, o Internacional tem 152 milhões de reais de recebíveis a curto prazo. Isso não está na matéria. O Internacional não coloca na contabilidade, só coloca a partir que recebe 90 milhões de reais dos sócios que vai ganhar durante o ano. Isso não está na matéria. E que o Internacional tem administrado todo o restante desses 316 milhões de reais também não está na matéria. Aí hoje o senhor Rodrigo Capello faz uma matéria elogiosa ao Grêmio, que tem a dívida idêntica ao Internacional de 450 milhões de reais, estando vivendo um dos melhores momentos da sua história e tendo vendido o Arthur por 150 milhões de reais há pouco tempo. Aí a matéria para o Grêmio é elogiosa. E é sensacionalismo. É o sistema. O senhor Rodrigo Capello, há um ano e pouco, ele botou que o Internacional tinha 700 milhões de reais de dívida e foi contestado pelo Inter. Teve gente do Internacional que foi lá para a cidade dele para contestar e ele ficou brabinho. Ele está fazendo isso. Um absurdo o que esse cara está fazendo. Mas vamos à matéria elogiosa ao Grêmio, então, Maicá. Ô, Silvio, a matéria do... Maicá tá bem, deixa eu só dizer uma coisa. Oi. Se o Rodrigo Capello estivesse fazendo uma matéria também, dando pau no Grêmio e sendo, entre aspas, pelo que diz o Bolsonaro, o Baldasso... Foi parecido. Se o Baldasso, se valesse isso para o Grêmio, essa manifestação do Baldasso sobre matéria irresponsável, tu iria reagir assim, ou Maicá? Não. Não. Será, Maicá? Será que tu não ia ficar brabo também, né? Não, se a matéria é bem fundada, se é verdade, se é bem trabalhado. Eu vou convocar o Capello para fazer uma matéria sobre as contas do bairrista, né? Essa vai dar problema. Esse mês já tá ficando longo, hein? Eu não sou de reclamar em público, né? Mas... Essa vai dar problema. Tá, então elogio o Rodrigo Capello pela matéria em relação ao Grêmio. Aí, não, a matéria, o Rodrigo Capello está fazendo uma análise financeira dos clubes brasileiros, enfim. E aí cita, hoje chegou a vez do Grêmio, né? E mostra alguns números aqui, alguns números importantes em relação a balanço financeiro, enfim, é o meu conhecimento também, né, desses números aí, faz muito tempo que eu larguei a faculdade de contabilidade, já esqueci tudo. Mas algumas coisas chamam a atenção, que ele cita aqui, que o quadro social do Grêmio é muito importante para o clube, né, que ele acaba equilibrando uma boa parte das receitas que o Grêmio perde em relação a direito de TV. O faturamento do Grêmio se aproxima hoje do Corinthians, né? O Corinthians tem Parei. Opa. Parei um pouquinho. Diga lá. Ele cita o quadro social do Grêmio, sim, que é muito importante. Baldasso, ele citou o quadro social do Internacional? Os 90 milhões que o Internacional tem a receber neste ano do seu quadro social foi ignorado pelo jornalista, porque ele não encontrou na contabilidade do clube por um motivo muito simples, porque o Inter só lança na contabilidade esse valor depois que esse valor entra. Isso foi ignorado pelo jornalista. E aí, Maicá? Pois é, se eu ver aqui na matéria que ele faz sobre o Grêmio, né, ele cita algumas coisas, ele abre aspas aqui para o presidente Romildo, dizendo que os clubes que estavam bem, né, que estavam estruturados, vão ficar... Ele ouviu o Romildo? Ele citou a entrevista do Romildo para a Rádio Gaúcha. Ah, bom, porque do Internacional ele não ouviu ninguém.
Ele não teve a capacidade de ligar para ninguém do Internacional e fez a interpretação dele para os números do Internacional. Não ligou para ninguém do Inter para pedir, para fazer o que eu fiz, buscar informações de como funciona o processo. Ele fez uma interpretação da cabeça dele e botou no ar. A matéria do Grêmio tem o posicionamento da direção do Grêmio. Interessantíssimo. Eu acho que o Rodrigo Capello é gremista. Nasceu ali na Zenha. Silvio, então, para finalizar aqui da minha parte... Maiká, eu não quero tirar partido, eu não quero tirar, ficar para um lado ou para o outro aqui no programa. Claro. Mas se isso aconteceu, erro do Rodrigo Capello. Não, o Grêmio, ele cita o presidente. No Internacional, ele não cita nada em relação ao presidente, nem procurou. No Grêmio, ele cita o quadro social. No Internacional, ele não cita o quadro social. Tem uma discrepância no processo eu não li com a mesma atenção a matéria sobre o Inter que eu li sobre o Grêmio, né? Eu estou baseado no que disse o Baldasso. Pois é, e a gente pode comparar, de repente, fazer uma análise aí sobre as duas, enfim. Essa questão da parte contábil é sempre... não é subjetiva, mas ela tem algumas características que valores podem ser lançados ou não, enfim, tem algumas interpretações que podem ser feitas, né? A frieza dos números na contabilidade, nesse tipo de coisa, ela pode ser um pouco subjetiva. Um valor que pode entrar num ano pode ser lançado no outro, enfim, são vários exemplos, não estou dando razão para ninguém. Só estou citando aqui e nem entrar nessa parte financeira, porque eu acho que eu não tenho capacidade para fazer essa análise, entendeu? Só que a matéria dele cita essa fala do Romildo Bolzan, na entrevista para a Gaúcha, dizendo que os clubes que estavam numa situação controlada vão ficar mal e os que estavam mal vão ficar ainda piores, né? Ele elogia, só para terminar aqui, Baldasso, ele elogia a parte do quadro societário do Grêmio, né? Que a torcida tem se mantido fiel. Tem um elogio também para a administração do Grêmio na questão de não contar com receitas variáveis, de sempre traçar suas despesas anuais baseadas nas receitas já confirmadas, né? E tratar como variáveis a venda de jogador, cota de TV da Libertadores, por exemplo. Se tu é eliminado na primeira fase, ou se tu é eliminado nas quartas, ou se tu vai até a final, os valores vão mudando, né? Cada fase que tu avança, tu ganha mais dinheiro ou não. Então, é isso, assim. Cita também, na parte negativa do Grêmio, a questão dos ingressos, que o Grêmio não se acerta com a OAS, né? E aí não consegue não consegue botar público na arena. Também o aumento na folha salarial do Grêmio, que vem aumentando desde 2015. Claro, tem um custo também na questão de fazer plantel competitivo. Se a gente for lembrar, o Grêmio chegou em 2 semifinais de Libertadores, 2018 e 2019. A gente sabe que o resultado não foi legal. Ganhou 17, ganhou a Copa do Brasil 16, vem fazendo campanha em Brasileirão também. Então é isso, é uma análise de uma maneira geral. Não sei como não fiz uma comparação entre a matéria que o Rodrigo Capello fez com o Grêmio, com o Inter ou com qualquer outro clube. Só vim trazer essa informação aí. Tem alguns gráficos que informam, por exemplo, dívidas a curto prazo, o Grêmio reduziu bastante, mas a longo prazo ela aumentou. Então tem uma série de análises ali que talvez eu, no meu pouco conhecimento dessa parte financeira, não tenha como trazer para vocês. Eu queria dizer para vocês o seguinte: não está na análise do senhor Rodrigo Capello que o patrimônio do Internacional é muito superior ao patrimônio do Grêmio. O patrimônio do Internacional ultrapassa R$1 bilhão hoje. Se tu for considerar que a Arena é patrimônio do Grêmio, se tu quer considerar que a Arena é patrimônio do Grêmio, tu tem que fazer na matéria a mesma coisa que ele fez no ano passado com o Internacional, quando ele botou 340 milhões na reforma do Beira-Rio. Se ele quer considerar que a Arena é do Grêmio, para botar no patrimônio do Grêmio, eu vou dizer para vocês, tem que colocar na dívida do Grêmio o valor da Arena, porque o Grêmio não pagou a Arena ainda. O valor da Arena é R$1 bilhão. Então o Grêmio tem mais de R$1 bilhão de dívida. Então, vamos ser imparcial, coisa que ele não está sendo. A outra coisa, Benfica, fala, Benfica. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, também não vai exigir que ele faça grenalização no processo, né? Não, estabeleça a comparação do Internacional com o Grêmio. Também não vai exigir isso aí. Igual para os dois lados. Ele já parte de uma matéria em que ele ouviu gente do Grêmio e não ouviu gente do Internacional. Outra coisa, o Inter tem, e aí nós, para não dizer que eu estou tapando a realidade do Internacional, a situação do Inter é muito complicada, especialmente pelo que está acontecendo agora. O Inter acumulou até o final de abril
neste ano de 2020, 51 milhões de reais de déficit. E maio vai ser pior e junho vai ser pior. A bronca está aí. Outra coisa, Benfica, vale para a minha vida, vale para a tua vida, vale para qualquer empresa e vale para todo mundo. Quando tu tem uma dívida alta, e é o caso do Inter, 450 milhões de reais de dívida, a primeira coisa que tu tem que fazer, se tu tem uma dívida na tua vida pessoal também, tu conversa com qualquer economista, ele vai te dizer isso. Tu tem que partir do seguinte ponto. A partir de hoje, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. O Internacional fechou 2019, depois de muito tempo trabalhando com milhões e milhões, 60, 50 milhões de reais de déficit por ano. O Inter terminou 2019 com a maior receita da sua história, terceira maior receita do Brasil e com apenas 3 milhões de reais de déficit, quase no 0-0. O Inter, por muito pouco, não terminou 2019 superavitário. Este é o ponto. Este é o ponto de partida para o Inter pagar suas contas. Só que a pandemia ferrou tudo agora. Gostaria de ouvir Kleber Grabowska sobre esse assunto. Eu queria saber do Fabiano, fazendo uma conta de chegada aí. Na verdade, qual é o tamanho da dívida a curto prazo do Internacional dentro dessa tua releitura da matéria do Capello? Tem que fazer o cálculo. O Inter tem 316... Está no balanço do Internacional que o Inter tem 316 milhões de reais de dívidas até o final de 2020. Esse número que ele apresentou como se fosse uma denúncia, ele simplesmente leu no portal de transparência do Internacional. Estava para todo mundo ver. Aliás, ele podia ter feito isso antes, né? Em abril. Não sei por que ele foi fazer isso só agora, quando as contas do Marcelo Medeiros foram aprovadas. O Inter tem este valor, que é verdadeiro, mas o Inter tem 152 milhões de reais em recebíveis até final de 2020. O Internacional tem estes que se tem que não contavam na contabilidade, 90 milhões de reais, e o restante da dívida, boa parte, é de empréstimos bancários, em que a renegociação está em andamento. Gente, banco é o seguinte, tá? Esses dias nós fizemos críticas contundentes a banco. Vou te contar uma experiência própria minha, tá? Minha. Quando tu adquire um empréstimo bancário, tu te compromete geralmente com um juro alto. Por menor que seja, é um juro. É algo que tu deve evitar na tua vida. Quando tu chega para o banco lá adiante e diz o seguinte, meu velho, eu não tenho dinheiro para te pagar. Se tu me cobrar 1/3 do que tu está me cobrando aqui, eu te pago agora. Senão, tu vai lá para a justiça e passa 20 anos me cobrando. Eu já fiz renegociação assim e me dei bem em várias vezes. Então, é mais ou menos para entender como é que o Inter pode estar conduzindo o processo. Maiká, algum número deste levantamento apresentado pelo Rodrigo Capello em relação ao Grêmio te chama a atenção? Bom, tem essa questão da folha, né, Silvio? Que o Grêmio aumentou o custo, né? Vem aumentando gradualmente o custo da folha do Grêmio. Uma coisa que é legal é essa questão do Grêmio não contar com receitas variáveis, né? De projetar sempre seu orçamento baseado no que ele tem de fixo, enfim. Nunca sabe quando vai se vender um jogador. Por exemplo, esse ano todo mundo esperava que o Everton fosse ser vendido e ele acabou ficando, né? Ainda não saiu essa negociação. Para mim, o que mais me preocupa é um fato já, que todo mundo sabe, e preocupa também o Grêmio, é essa questão do estádio, de não conseguir vender ingresso de uma maneira, né, de não ter o controle sobre o estádio para fazer promoção de ingresso. Às vezes até não é nem na questão da venda de ingresso, mas de organização de um dia de jogo, né, o famoso match day, né? A gente está americanizando demais as nossas expressões também, enfim. Mas o dia do jogo, né? Que é tudo que envolve organizar a entrada de um torcedor, um portão, enfim. Isso é uma coisa que realmente incomoda o torcedor gremista hoje em dia. Mas é um problema bem complicado. O Grêmio várias vezes já veio essa notícia aí de que o Grêmio está em busca da compra, aí, pelo menos da administração da Arena, né? Que por enquanto é feita por uma empresa... metade do Grêmio, metade da OAS. A OAS tem esse problema com a Lava Jato, né? É uma construtora em estado falimentar. Então tem isso. E também a questão, eu acho que uma das coisas que preocupa o torcedor gremista dentro de campo mesmo é que o Grêmio vem errando nas contratações, né? O Grêmio gastou muito, por exemplo, no Diego Tardelli, no André, e talvez um pouquinho mais de
de mira aí nessas contratações, não gastar tanto assim com jogadores que, né? Mas também, por outro lado, eu analiso o lado da direção, enfim, qual é o torcedor que não gostou da contratação do Diego Tardelli, por exemplo, né? Quem poderia imaginar que o Diego Tardelli fosse ser uma decepção tão grande, um cara que chegou a pedir para não jogar. Então são questões do futebol. Eu acho que essa parte que o Baldasso cita aí, a minha intenção não era comparar uma com a outra, enfim, era trazer a informação sobre o Grêmio. E acho que comparar balanço de clube também não não é uma coisa muito fácil de se fazer, porque tem toda essas questões de dívida a curto prazo, a longo prazo, renegociações, o que um clube considera receita ou não, enfim, é muito subjetivo toda essa análise. Então comparar, não sei o né? Até vou procurar essa matéria do Inter também para ler. Eu me lembro que o Baldasso citou ela aqui no programa, eu acabei não lendo ela. Mas, por enquanto, é isso, Silvio. Eu acho que essa questão da folha do Grêmio, que de 2018 para 2019 aumentou em 45 milhões de reais, é uma coisa que preocupa, de certo modo. Mas aqui na matéria do Rodrigo Capello, esses gastos que o Grêmio tem e o aumento de 45 milhões de uma temporada para outra, não foi algo irresponsável, né? Foi um custo que o Grêmio um gasto que o Grêmio pôde ter dentro da receita sempre. O Grêmio, o grande elogio do Rodrigo Capello para o Grêmio aqui é nunca gastar mais do que ele recebe e não contar com valores variáveis. Isso é uma coisa que realmente me deixou muito tranquilo. Ia falar, Kleber? Não entrando no detalhamento das matérias do Capello, mas me parece que o Grêmio tem gordura, né? O Grêmio pode até ter algum prejuízo nessa parada aí que não vai afetar, né, o planejamento. Pode demorar um pouquinho na execução. O grande objetivo do Grêmio era concluir a compra da Arena, e estava bem próximo de realizar. O Internacional não, ele tem uma situação mais ajustada, né? Eu não acredito que o Internacional esteja à beira da falência, que seja o novo Cruzeiro. Não, longe disso. Mas é que o Internacional tinha que executar, tinha que fazer a lição de casa bem certinho para fechar um ano, talvez, com um superávit, né? Só que a pandemia atrapalha tudo. Mas eu vejo uma solução muito bem encaminhada, tanto no Grêmio como no Internacional, que é a categoria de base. Há pouco o Júnior falou, o Grêmio erra demais nas contratações, mas acerta demais em revelar os garotos, né? Tem uma linha de produção espetacular, que vem com Pedro Rocha, Everton, tem o PP, tem o TT, que nem foi usado, que eu acho um erro histórico e estratégico do Grêmio. O Guri já está apontado lá como um dos 100 candidatos ao Golden Boy na Europa, na sua primeira temporada, jogando pelo Shakhtar Donetsk. Acho que já é um feito para o TT, né? E o Internacional também está começando a botar em prática o desenvolvimento das categorias de base. E eu vejo nos dois clubes muito mérito para o Rodrigo Caetano. Eu me lembro que tinha um diretor do Grêmio que foi, aliás, aos alojamentos da categoria de base do Grêmio e disse: isso aqui é pior do que o presídio, né? E o Grêmio começou, a partir daquilo, dessa declaração, a dar uma atenção especial. Congelou o Kleber? Perdemos o Clebinho por um momento. Informação, o Kleber volta em seguida porque ele está congeladinho aí. Assim que ele voltar, ele completa. Diga! Matéria do Globoesporte.com aqui, o Eduardo Deconto postou. Fizeram uma entrevista com o secretário de Esportes do Rio Grande do Sul, Francisco Vargas. Ele passou. Kleber, retoma aí. Em seguida, a informação do Baldasso é que tu congelou, Kleber, no momento em que estava falando sobre o Internacional com a categoria de base. O Rodrigo Caetano, ele chegou aqui e disse que 40% do grupo tinha que ser formado em casa. E eu acho que o Internacional agora está atingindo isso aí e com qualidade. Tem garotos aí que estão chamando a atenção. O Praxedes é um deles, né? Tem outros que o Cudê nem perguntou, nem esperou muito tempo para dar oportunidade. O Internacional está renovando a cara e talvez Grêmio Internacional, por essa base muito bem estruturada, o Grêmio até com um trabalho na transição com o Thiago Gomes, que eu acho espetacular, eles vão ter talvez uma saída mais tranquila, né, para montar o grupo para o próximo ano. Fala, Baldasso, informação? Na reunião de amanhã entre Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Federação Gaúcha de Esportes, Federação Gaúcha de Futebol, a Secretaria de Esporte do Rio Grande do Sul vai sugerir à federação atrasar o Campeonato Gaúcho por 2 semanas, começar no dia 2 de agosto. É que as últimas informações, e nós já comentamos isso aqui no programa, davam a entender que possivelmente não teríamos Campeonato Gaúcho no mês de julho, como era a ideia. Pelo jeito isso vai acontecer. Isso é, não teremos o Campeonato Gaúcho no mês de julho. O Luciano Oxman ele acertou então, né? Ele disse final de julho e início de agosto, tá? Tá certinho, aí, né? Kleber, que camiseta é essa aí atrás do teu varal?
Eu fui a Rio Grande, terra do grande escritor Gustavo Manhago, né, para Sim. fazer 2 sessões, né, de autógrafos do livro que ele escreveu, né, e eu tive o prazer de ser convidado, que é o 100 Vezes Gauchão. Né? A segunda foi no Cassino e a primeira foi no centro de Rio Grande. E lá, o pessoal do Rio... Lá, o futebol é uma coisa espetacular. O pessoal da Zona Sul curte muito futebol e principalmente o futebol local. O Rio Grandense, depois de muito tempo fechado, reativou o departamento de futebol, e o Rio Grandense tem um jogador que é histórico, o centroavante Nico, né, que ainda está vivo, até trabalha, não sei se trabalha, mas trabalhava como comentarista das rádios de Rio Grande, e essa camiseta é do Rio Grandense, né? Então é uma homenagem, uma camiseta muito bonita, e o curioso é que esse ano, com a volta do Rio Grandense, se disputou, depois de algum tempo, o torneio citadino em Rio Grande. São Paulo, o Rio Grande e o Rio Grandense. E o Rafael de Vério, que é de lá, ele me contou uma história maravilhosa. Né? Ele foi ver um dos jogos do Rio Grandense. Aí o nome do lateral era "Ô Fanta! Cruza, Fanta!" Daqui a pouquinho o outro era o Pepsi. O quê? Tem o Fanta e o Pepsi no mesmo time? Aí o Divério foi esclarecer esse problema. Daí ele descobriu que são todos irmãos. O Fanta, o Pepsi é goleiro, o goleiro mais velho é o Tota, né? Que é o Totatola, né? E tem um guri... E tem um gurizinho que está sendo preparado, que tem uns 14, 15 anos, que é o Fruc. Que loucura! Tudo refrigerante. Eu vou te dizer. Kleber, tu lembrou do Nico. O Nico, se não me engano, ele era centroavante no Rio Grandense, foi goleador do Gauchão, acho que de 67, fazendo uns 18 gols, mais ou menos, o Nico, no time do Rio Grandense de Rio Grande. Histórias do Campeonato Gaúcho. Lembro muito bem do Nico. Mas, o Júnior Maicá, tu adora samba, isso, né? Eu gosto de música de uma maneira geral, né, Silvio? Mas o Gravasse samba... mais um... Hã? Como é que é o Bebericando? Não é o Bebericando? Podcast. Sambisticamente? São vários... Sambisticamente. Eu me transformei no que eu mais temia, no Potter dos podcasts. Estou envolvido em 3 podcasts. Ontem a gente fez um muito especial sobre um herói, um mártir, um líder negro do país, que é o Candeia, né? Foi um grande sambista, um grande membro da negritude brasileira, né? E a negritude é a exaltação da arte do negro brasileiro. E hoje vou gravar com o Iotti também sobre o outro, né? O Bebendo Falando, que é mais sobre jornalismo, sobre a carreira dele, enfim. E na sexta gravo com o Gufo também, 2 episódios aí que eu estou devendo para a rapaziada do Bebendo Falando. Então eu virei o homem podcast aí, infelizmente. Tem mais talento que o Potter. Mas não a mesma conta bancária. Isso é para provocar, viu, Baldasso? Para chegar até ele lá. Viu, Potter? Bom. Viu, Lucianão, como a gente chamava lá atrás, quando existia o Lucianinho e o Lucianão. Quando ele ia de sandália fedendo às 6 da tarde, a gente tava, eu fui no banheiro às 6 da tarde, acho que ia começar o balanço final, e o Potter entrou no banheiro com a sandália que ele já estava com ela desde o final da manhã. Não era verão, não dava para aguentar o chulé. Eu digo, resolve esse problema, cara. Dentro do estúdio tu não vai entrar dessa forma. Aí ele encheu de jornal nos 2 pés. Aí chegou, tá melhor? Eu digo, bom, tá um pouquinho melhor. Hoje é uma das maiores celebridades desse estado. Um cara que tem chulé. É uma das maiores celebridades. Que teve naquele dia, sacanagem. Potter é craque, esse é bom de bola. Esse é bom pra caramba. O Kleber tá olhando alguma coisa, eu acho que é no livro 100 anos de Gauchão. Eu estava lendo aqui o livro que o Manhago escreveu, ele fez um levantamento. Não vou cair em provocações gratuitas. O nosso querido Nico foi artilheiro em 67 pelo Rio Grandense. Viu só? E acho que ele fez uns 18 gols naquele Campeonato Gaúcho. Gauchão na década de 60 era maravilhoso, Maicá. Ele começava em janeiro, fevereiro e terminava em dezembro. Eu imagino que sim. Ô, Baldasso, é possível imaginar um Campeonato Gaúcho atravessando o ano todo? Tu sabe que não era exatamente o ano todo, mas até o último Campeonato Gaúcho que terminou no segundo semestre, Kleber me confirma, foi em 2003. Coincidentemente, o ano que começou o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos.
Depois disso aqui nós tivemos essa realidade de primeiro semestre. Mas antes disso, Benfica, sim, era um campeonato que se estendia um pouco mais, né? A gente passava mais tempo com o gauchão nas nossas vidas durante uma temporada. Nossa, dezembro, cara, eu lembro disso. Dezembro, o Papai Noel se definia no último Grenal. Tinha um Grenal para encerrar o campeonato, às vezes decidindo, às vezes o campeonato já estava decidido. E aí veio aquele Grenal, eu acho que foi de 62, Kleber, né? Que o Grêmio ganhou o Grenal. Será que foi 62? O Grêmio tinha perdido o campeonato. Foi 61 ou 62? Kleber, me ajuda aí. 61. 61. O Grêmio tinha perdido o campeonato, tá? Mas ganhou o Grenal em dezembro. E o Santana se vestiu de Papai Noel azul. E o Santana brigou lá, apanhou da torcida do Internacional. Depois pegou o bonde. Olha que coisa romântica, cara. E voltou para casa de bonde. No tempo do bonde, Júnior Maicá, em Porto Alegre. Sim, e tem a famosa foto, né, do Santana, o Papai Noel azul, né? No dezembro, o Grenal que fechava o ano. Sabe que nos Estados Unidos tem uma tradição, tem um clássico, Silvio. Eu acho que é uma tendência de toda a rivalidade aí. Tem um clássico no sul dos Estados Unidos de futebol americano, que é o clássico, o Iron Bowl, no estado do Alabama, entre as universidades. É o futebol universitário que é tão ferrenho, tem tantos fãs quanto o profissional, né? E que é o Iron Bowl, que é entre as universidades de Auburn e a outra, eu esqueci, do Alabama. Acho que é a do Alabama. Enfim, não sei qual é a nomenclatura dela. E eles têm um programa, tem um filme, a ESPN tem uma série de filmes sobre esportes que é sensacional, que é o 30 for 30, que foram 30 filmes por 30 cineastas de histórias emblemáticas, né, do esporte norte-americano. E só para resumir, tem um programa de rádio onde as pessoas se ligam lá, é tipo uma sala de redação deles, onde as pessoas se ligam para se xingar. E num dos campos da universidade tinha uma árvore bicentenária, onde o pessoal ia no campus comemorar as vitórias do time. E aí, num belo dia, um torcedor da universidade rival liga para o programa dizendo: olha só, eu envenenei esta árvore. E aí o pessoal duvida do que ele diz, né? Enfim, gera todo um barulho na cidade, o pessoal da própria universidade vai verificar, o pessoal, né, os biólogos, enfim, e eles constatam que a árvore realmente está envenenada e condenada à morte, e ela acabou sendo cortada. 2, 3 anos depois tentaram salvá-la, mas acabou sendo cortada, não teve salvação. E esse filme acho que dá para assistir no aplicativo da ESPN. A ESPN disponibiliza todos os filmes. É uma série muito legal, com 30 histórias, né, do basquete, futebol, beisebol, tudo, né, os esportes norte-americanos. E aí no final do ano, no dia 28 de dezembro, eles disputam o clássico Iron Bowl, né? Então talvez é o Grenal deles lá, o Grenal do Paulo Santana aí, que ele se vestia para fechar o ano. Tem esse jogo e fica a dica do filme já também, que é muito boa. Perfeito. Kleber, um recado final teu aí, Kleber. Recado final, está começando hoje o campeonato inglês e já tem decisão na Europa, né? Coisa bem boa quando as coisas são bem organizadas. Hoje tem decisão entre Juventus e Napoli na Copa da Itália, jogo único em Roma, né? A pena que é portões fechados, com portões fechados. Mas lá num estágio bem mais avançado, né? É bom ver um futebol, né? Silvio. Na Premier League tem Manchester City e Arsenal, grande clássico hoje à tarde. Sim, em seguida o destaque final com o Baldasso para fechar o programa. Esqueci tinha salvo aqui para citar no programa, saiu o calendário oficial da Champions League. Sim. 7 e 8 de agosto, os jogos de volta das oitavas, né? Ainda estava no ida e volta. Aí, a partir do dia 12 de agosto, 12, 13, 14 e 15, um jogo por dia, quartas de final. São jogos eliminatórios. Depois, 18 e 19 de agosto, a semi. E no dia 23, a final. Tudo jogo único, né? Para quem gosta de futebol, aí, umas 2 semanas de bons jogos todos os dias. Jogo único, perdeu, tá fora. Em Portugal. O Baldasso, teu destaque final aí. É a única chance da Conmebol conseguir terminar a Libertadores da América. A única chance. Tem 11 datas para Libertadores. Pega todos os times, separa um mês, leva para Santiago, no Chile, Montevidéu, no Uruguai, tira os 2 jogos nas oitavas, quartas e semi, faz um jogo só, tu transforma as 11 datas em 8 datas. 8 datas no mês é um jogo a cada 3, 4 dias. Está resolvida a Libertadores. Só que a Conmebol continua com essa palhaçada de vamos recomeçar onde paramos e seguir normal a competição. Olha só, mas acho que isso vai acabar acontecendo. Ainda mais com essa experiência já em agosto da Champions League.
Muito bem, Fabiano Baldasso, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, mais uma edição do Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, que volta amanhã. Tchau, tchau.